Boa tarde a todos. Eu, de início, agradeço o honroso convite da EMERGE e da IDP. Cumprimento também os demais componentes da mesa, doutores Leandro Coutinho, doutor Yuri Sayone. Cumprimento meu orientador de mestrado, doutorado e amigo particular, professor Japiaçu, e também cumprimento o desembargador Luiz Noronha Dantas. Bem, o tema que me coube foi o whistleblowing e poder judiciário. Então, nesses 25 minutos, que tem pouco tempo, mas vou tentar traçar um pouco do papel do poder judiciário no balizamento do Instituto do Whistleblowing. Eu inauguro a minha fala, se possível, eu acho que ela esqueceu de botar. Eu inauguro a minha exposição com essa frase de dois autores norte-americanos, na verdade uma pergunta a qual eles mesmos se respondem. E a pergunta é a seguinte: por que pessoas tão talentosas, brilhantes, altamente educadas, bem-sucedidas, são levadas em algum momento de suas vidas profissionais a praticarem desvios, a trapacearem, a praticarem crimes, inclusive? E a resposta desses dois autores é simplória. Simplesmente é porque essas pessoas podem. E podem no sentido da inexistência de controles eficazes, tanto em termos preventivos, quanto em termos de punição efetiva desses ilícitos. E é aí que o Instituto do Whistleblowing surge mais recentemente. Já foi falado aqui da história do Instituto, bastante antiga, né, com um histórico grande de proteção no direito estrangeiro, mas mais recentemente o Instituto vem ganhando importância exatamente como mecanismo de controle preventivo e repressivo de ilicitudes, tanto no campo público quanto na seara privada. Não está funcionando aqui. Deixa eu te ajudar aqui. Agora foi. Não, eu fui mesmo. Eu vou traçar alguns marcos jurisprudenciais e fáticos também concretos que têm importância nessa relação. Poder Judiciário e Whistleblowing. Começo com esse documento, o United States Federal Sentencing Guidelines, editado nos Estados Unidos em 1991. Em que consistiu esse documento? Um conjunto de diretrizes que visava orientar juízes federais norte-americanos quanto ao sentenciamento penal de pessoas jurídicas. E lá atrás, foi sucessivamente reeditado, a última edição do ano passado, vários requisitos, vários critérios que os juízes federais devem observar para saber se uma pessoa jurídica foi ou não responsável penalmente por eventual ilícito praticado no curso de suas atividades. Então tem lá uma série de medidas organizacionais que as empresas devem cumprir se quiserem adotar, e eu menciono aqui, uma política de cumprimento, de compliance. Compliance vem do verbo em inglês to comply, cumprir. Cumprir com o quê? Com as normas jurídicas em geral e também normas penais. Então, se quiserem cumprir com as normas penais, essas empresas devem adotar essas medidas previstas no US Federal Sentencing Guidelines, e a adoção dos chamados canais de denúncias é um desses requisitos para que a empresa cumpra as normas que lhe cabem. Nos Estados Unidos, lá se chama de hotlines, ou nos países de língua espanhola, linhas éticas. No Brasil, como a gente já viu aqui, a diversidade de nomes, né? Alertador, reportante, denunciante. Para nós aqui, eu não vou me ater a essa distinção terminológica, vou chamar de whistleblowing e whistleblower. Então, a Compliance Culture, instituída pela US Federal Sentencing Guidelines, estabelece a chamada política da cenoura e do chicote, Carrot and Stick Strategy. Cenoura no sentido de estímulo, se a empresa observar aquelas medidas, estabelecer um canal de denúncias de irregularidades efetivo, ela terá como recompensas a possível exclusão de sua responsabilidade penal ou até mesmo a sua atenuação. Se não observar, a contrário senso, será punida criminalmente e poderá ter essa pena elevada.
Eu acho que isso aqui não gostou de mim. Pronto. Dois outros marcos importantes nesse histórico poder judiciário whistleblowing. Eu me refiro às duas maiores falências fraudulentas que o mundo corporativo já teve notícia. Nos anos de 2001 e 2002, as empresas Enron e Word.com faliram. E faliram por conta de maquiagens contábeis promovidas pelos respectivos CEOs dessas empresas. O senhor Jeffrey Skilling, da Enron, e o senhor Bernie Ebbers, da Word.com. O detalhe importante para o Instituto do Whistleblowing é que essas maquiagens contábeis, essas fraudes, só foram descobertas a partir da atuação, da denúncia efetuada por ex-funcionárias dessas empresas. Talvez as duas whistleblowers mais famosas de que se tem notícia. A senhora Cheryl Watkins e a senhora Cynthia Cooper, inclusive premiadas no ano de 2002 como personalidades do ano pela revista Time. As denúncias dessas duas ex-funcionárias dessas empresas levaram à condenação esses dois CEOs a cerca de 25 anos de pena privativa de liberdade e mais de 40 milhões de dólares em multas para ambos. Reparem que as imagens do sucesso daquelas pessoas bem-sucedidas inicialmente e após a revelação dos ilícitos praticados, uma imagem talvez não tão feliz assim. Pois bem, saímos um pouco dos Estados Unidos, vamos para a Europa. O que a Europa traz de marcos jurisprudenciais importantes? Esses casos já foram falados aqui, eu corro o risco de repetir alguns casos, mas falar no final tem dessas peculiaridades. Eu vou tratar de dois casos a mais. A Corte Europeia de Direitos Humanos tem um longo histórico jurisprudencial sobre esse tema. Critérios objetivos para a concessão de proteção ao denunciante anônimo. Há vários casos, gostaria de tratar deles, mas devido ao tempo vou falar de dois que me parecem ser os mais emblemáticos. O primeiro caso, caso Gurra versus Moldávia. Quem era Jakob Gurra? Era um servidor da Procuradoria-Geral do Ministério Público da Moldávia. E ele denunciou para a imprensa o fato de o procurador-geral, então procurador-geral, ter recebido duas cartas de agentes políticos pedindo interferência em investigações criminais. Por conta disso, o senhor Jakob Gurra foi demitido. E aí percorreu todas as instâncias do Poder Judiciário da Moldávia, não tendo sucesso, o caso chega à Corte Europeia de Direitos Humanos. E o que a Corte Europeia entendeu? Sem deixar de reconhecer que há por parte do servidor um dever de sigilo, de lealdade, um dever de proteção à honra do denunciado no caso, sem deixar de reconhecer esses valores, a Corte entendeu que a liberdade de expressão do senhor Jakob Gurra deveria prevalecer. Liberdade de expressão essa que é prevista no artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos. E a Corte foi além. Entendeu que a liberdade de expressão ali prevista no artigo 10 vai além da mera manifestação de opinião ou pensamento. Ela abrange também o direito de divulgar informação de relevância pública adquirida no curso da atividade laboral. Então, foi declarada inválida a demissão do senhor Gurra e concedida a proteção a ele na condição de whistleblower. Esse foi um caso paradigmático em que a liberdade de expressão prevaleceu sobre os deveres de sigilo, lealdade e proteção da honra dos denunciados. Um segundo caso, que também foi julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos e merece menção, é o caso Bucuri Toma versus Romênia. Um caso muito interessante também. O senhor Bucuri Toma era um agente de inteligência da Romênia. Ele integrava a agência de inteligência da Romênia. Seria a ABIN romena, vamos dizer assim. E ele denunciou também para a imprensa que alguns colegas seus dessa agência de inteligência estariam grampeando, interceptando telefones sem autorização judicial e telefones de opositores políticos e de jornalistas. Por conta dessas denúncias para a imprensa, o senhor Bucuri Toma foi condenado criminalmente pelo delito de violação de sigilo. Algo similar, parecido ao que temos no Brasil, lá no artigo 325 do Código Penal. Pois bem, percorridas todas as instâncias jurisdicionais da Romênia, o caso chega à Corte Europeia de Direitos Humanos, que entendeu o seguinte:
também sem deixar de reconhecer que há o dever de sigilo e lealdade do servidor para com a administração pública, ele entendeu que esse dever importa primeiramente, ou seja, o servidor que tem alguma irregularidade a denunciar, ele primeiramente, prioritariamente, deve buscar a via interna e de forma sigilosa, em observância a esse dever de sigilo, de lealdade. Porém, em três casos, ele não estaria obrigado a observar essa priorização da via interna. Que casos seriam esses? Primeiramente, é óbvio, se inexistirem canais de denúncia interna, o servidor pode buscar diretamente outras instâncias para efetuar essa denúncia, né? Os canais de denúncia inexistem. Segunda hipótese, esses canais de denúncia já foram utilizados e exauridos. Mesmo assim, a denúncia de uma irregularidade, de uma ilicitude, não foi efetivamente investigada. Poderia-se, então, buscar outras vias para a efetuação da denúncia. E a terceira hipótese, que é a mais interessante e é a ocorrida no caso concreto, a inviabilidade dos canais de denúncia interna. Inviabilidade no sentido de inutilidade. Denunciar superiores hierárquicos para eles mesmos. A Corte Europeia entendeu que não fazia sentido exigir que o servidor denunciasse ao seu superior hierárquico uma irregularidade por ele mesmo cometida, né? O investigado tenderia a não investigar a denúncia contra si próprio ou a barrar essa investigação, né? Não sei se a plateia conhece algum país em que o denunciado possa investigar a si próprio, né? Ou até mesmo barrar essa investigação. Se conhecerem, eu gostaria de ter ciência dessa hipótese. Para a Corte Europeia de Direitos Humanos, isso é juridicamente inviável, né? Pois bem, pode passar para o próximo, por favor. Obrigado. Voltamos então aos Estados Unidos. Estados Unidos que tem uma larga história de proteção legal, inclusive jurisprudencial também, ao denunciante anônimo ou informante do bem. Muitas leis tratam desse assunto, com recompensa, sem recompensa, enfim. Mas há um caso, um precedente, um leading case paradigmático, julgado em 2006, que chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos e que vai, de certa forma, na contramão desse histórico que eu acabei de mencionar, protetivo da Corte Europeia de Direitos Humanos. É o caso Garcetti versus Sebajos, citado em praticamente todos os livros que tratam do tema whistleblowing. Que caso foi esse? O Sr. Richard Sebajos, um policial norte-americano que resolveu denunciar supostos abusos de colegas seus ocorridos durante uma diligência de busca e apreensão domiciliar. Ele não só denunciou seus colegas, como aceitou figurar como testemunha arrolada pelas defesas na respectiva ação penal. Por conta disso, o Sr. Sebajos foi sucessivamente transferido de posto. Teve diversas promoções negadas, foi retaliado num tratamento nitidamente discriminatório. Percorreu todas as instâncias do Poder Judiciário norte-americano, o caso chega à Suprema Corte. E o que entende a Suprema Corte? Por 5 votos a 4, por maioria apertada, a primeira corte fixou 2 posicionamentos. O primeiro, entendeu que o controle do comportamento e das palavras do agente público era essencial à preservação da eficiência da função pública. Em segundo lugar, entendeu a Suprema Corte que a primeira emenda constitucional dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão, se aplica integralmente somente para cidadãos comuns e em um grau menor para agentes públicos. Logicamente, essa decisão foi duramente criticada por entidades protetoras do Instituto, fomentadoras do Instituto nos Estados Unidos, mas é um paradigma importante e que, como eu disse, contraria o histórico da Corte Europeia de Direitos Humanos. O próximo, por favor. Depois desse percurso jurisprudencial na Europa, nos Estados Unidos, chegamos ao Brasil. Eu separei 2 casos já apreciados pelo Supremo Tribunal Federal e que me parecem importantes nessa matéria.
O primeiro deles, um mandado de segurança, julgado em 2003, relator o então ministro Carlos Veloso, caso também muito interessante. Um servidor público denunciado junto ao TCU por determinada irregularidade, ele ingressa com o mandado de segurança solicitando, ele quer ver reconhecido o seu direito líquido e certo de conhecer a autoria da denúncia. Ele quer saber quem o denunciou. E aí entra em jogo, entra em cena, o artigo 55 da Lei 8443 de 92, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União. E esse dispositivo, em seu parágrafo 1º, ele diz o seguinte, que cabe ao tribunal decidir se vai manter ou não o sigilo sobre o objeto e a autoria da denúncia, a questão de garantir o anonimato ou não ao whistleblower. O que decidiu o Supremo? O próximo slide. Pois bem, nesse voto, o relator se faz uma pergunta a qual ele mesmo responde posteriormente. Pergunta a ele se seria condizente com a Constituição a lei permitir ao TCU manter sigilo sobre a autoria de denúncia em face de administradores públicos. E a resposta do ministro foi a seguinte: com base no princípio da vedação ao anonimato, expressamente previsto no artigo 5º da Constituição, com base no princípio da proteção à honra, no caso do denunciado, também previsto na Constituição, e com base no princípio da vedação de criar obstáculos para acesso ao Poder Judiciário, também previsto no texto constitucional, o ministro, relator, entendeu que esta norma da Lei Orgânica do TCU era inconstitucional. Aliás, não só declarou essa inconstitucionalidade de forma incidental, como fez a comunicação ao Senado Federal, nos termos do artigo 52, inciso 10, e o Senado prolatou uma resolução 16 de 2006, e está suspensa, desde então, a eficácia dessa expressão, que possibilitaria ao TCU manter o anonimato quanto ao objeto e a autoria dessa denúncia. Esse é um precedente importante do Supremo Tribunal Federal e que vai também na contramão dessa tendência, parece-me que mundial, de proteção ao whistleblower. Um outro caso, também bastante interessante, que chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, é o caso do mensalão, né? Famosa ação penal 470 de 2005, perdão, ali está 2012, mas é de 2005. Ela foi julgada em 2012. Antes de adentrar propriamente na questão do denunciante, eu vou fazer uma breve introdução, não sei se todos têm ciência, mas instituições financeiras têm alguns deveres de colaboração anti-lavagem, chamado compliance financeiro. São 5 deveres, eu elenco eles na minha tese de doutorado, mas eu vou destacar um só que me parece ser o mais importante, que é o dever de comunicar operações suspeitas de lavagem ao COAF. Toda e qualquer instituição financeira tem de comunicar operações suspeitas. Que operações são essas? São definidas na normativa do Banco Central, uma carta circular 3452, frequentemente reeditada, frequentemente atualizada, de acordo com a experiência estrangeira nessa matéria de lavagem. Há muita criatividade nesta área, né? Os delinquentes são muito criativos em bolar novas formas de lavar dinheiro. Então, essa carta circular elenca lá 104 situações, 104 operações que toda vez que ocorrerem devem ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Daí a gente entende um pouco o porquê, né, de tanta luta para controlar, né, o COAF. Né? Por que essa luta toda? Porque ele vamos dizer assim, não é uma pessoa física, mas seria o whistleblower da lavagem de dinheiro. É quem dá a notícia aos órgãos de persecução penal, Polícia Federal e Ministério Público, sobre a suposta prática de um delito de lavagem de dinheiro. Pois bem, e é aí que entra em cena o depoimento, a atuação de um denunciante importante e ainda, entendo eu, um pouco desconhecido. Me refiro ao senhor Carlos Godinho,
ex-funcionário do Banco Rural. Quem é Carlos Godinho? Ex-funcionário do Banco Rural, mais especificamente do setor de compliance. Esse cidadão prestou um depoimento em sede policial, longo, mas prestou um depoimento ainda mais longo durante o curso da ação penal do Mensalão. Nas 8.405 páginas do acórdão do Mensalão, o depoimento do senhor Carlos Godinho ganhou várias folhas no voto do então ministro relator, ministro Joaquim Barbosa. E por que ganhou? Devido à importância, à grande relevância das informações que ele trouxe e que só foram reveladas por conta da iniciativa do senhor Carlos Godinho. Talvez seja o mais famoso, o mais importante whistleblower brasileiro. Carlos Godinho disse o seguinte: o Banco Rural, que até então nunca na sua história havia notificado, havia comunicado uma operação suspeita sequer ao COAF, possuía um programa de compliance, formalmente. Possuía um sistema informatizado que alertava a ele, Carlos Godinho, a cada vez que uma operação suspeita era realizada. Ainda assim, diz o senhor Godinho, ele foi perguntado: o senhor se demitiu ou foi demitido do Banco Rural? Ele disse: nenhuma coisa nem outra. Eu aderi a um programa de demissão voluntária, mas isso teve um motivo. E o motivo foi o fato de eu me recusar a assumir as falhas de omissão de comunicação de operações suspeitas. Os dirigentes do Banco Rural, burlando o programa de compliance que existia, o sistema informatizado, pretendiam que ele, o senhor Carlos Godinho, e a sua equipe do setor de compliance assumisse essas falhas. Ele, logicamente, se recusou. E aí, uma pergunta ainda mais incisiva: ora, foram diversas imputações de operações suspeitas de lavagem. O senhor, em algum momento, comunicou aos dirigentes do Banco Rural essas operações? Ele disse que sim, comuniquei uma vez só e me mandaram parar de fazer. Voltamos. Voltamos àquela pergunta inicial. Botão perto da direita. Da direita. Tá. Isso. Esse é o último. Já me aproximando do final, meu tempo já está se esgotando. Eu volto àquela pergunta inicial, porque esse caso do Banco Rural, ele expressa exatamente aquela pergunta inicial. Por que pessoas que já têm tanto em termos patrimoniais, bem-sucedidas, renomadas, altamente educadas, se prestam a esse papel, se prestam a desviar, a violar a lei? Porque podem, e podem no sentido de inexistência até então de controles preventivos, eficazes, efetivos, e inexistência de punição, que até o momento era o quadro que se tinha. Essa resposta, e eu vou relacioná-la ao Instituto do Whistleblowing, tem nítida relação com um movimento muito conhecido, o movimento Law and Economics, chamado movimento de análise econômica do direito, que nada mais prega do que pegar alguns aportes teóricos da ciência econômica para tentar explicar fenômenos do mundo jurídico. E um desses aportes teóricos é a chamada teoria da escolha racional, lançada há algumas décadas por um autor chamado Gary Becker. Ele diz que o criminoso, antes de praticar o crime, ele realiza uma análise de custo-benefício. Custo seria não só o tamanho da pena, mas principalmente a possibilidade real dela ser aplicada. E benefício é aquilo que ele ganharia com a prática criminosa. O Instituto do Whistleblowing tem tudo a ver, tem muita relação com essa teoria da escolha racional. Por quê? Porque ela diminui a possibilidade de impunidade. O fomento e a proteção ao denunciante diminuem a possibilidade de impunidade, aumenta a possibilidade de que aquele ilícito praticado seja revelado. Isso contribui em duplo aspecto. A diminuição da impunidade, ela afasta o chamado cosmetic compliance, que os autores americanos também adoram essa expressão, programas de compliance cosméticos, ou de fachada, ou de vitrine, que existem para inglês ver. A Odebrecht tinha, o Banco Rural também tinha. E a gente sabe o que aconteceu. Isso na seara privada. Na seara pública, o fomento ao whistleblowing diminui a obscuridade, fomenta a transparência, né? Afasta a obscuridade de negócios públicos, contratos públicos e do comportamento em geral de agentes públicos. Bem, já chegando aqui ao final do meu tempo, eram essas as considerações que eu tinha a fazer. Eu vou agradecer novamente o convite do professor Japiaçu, da Emerge,
e da Associação Internacional de Direito Penal, e também agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.